Maravilha, vamos para esta questão, mas antes de qualquer coisa, não se esquece aí, vai. Já deixa o seu like, badala a sinoca e se inscreve aí no canal, que isso é importante para nós, tá bom? Maravilha, olha só. Ele fala do seguinte, ele fala da sacarose, que é um açúcar comum e uma das substâncias químicas mais puras do dia a dia. Para adoçar uma xícara de café, uma pessoa usa, em média, 1,71 gramas de sacarose, ele deu a fórmula molecular aqui pra gente. Supondo que o volume final do café assim adoçado seja de 100 ml, qual a concentração molar em mol por litro aproximada da sacarose? Bom, hoje em dia não se utiliza tanto o termo concentração molar, né? A gente fala mais em concentração em quantidade de matéria, tá? Então, é a concentração em quantidade de matéria. Mas era o termo muito comum, concentração molar, tá bom? Bom, tem duas formas da gente resolver, usando regra de 3 e usando a fórmula. Vamos começar pela regra de 3. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá bom? Primeira coisa importante é a gente pegar os dados, né? Então, 1,71 gramas de sacarose. Então, foi adicionado aqui dentro 1,71 gramas de sacarose. E ele fala que o volume final chegou a 100 ml. Então, o volume final aqui de 100 ml. Beleza. Já vou pegar esses dados aqui e vou colocar lá na outra página também, que a gente já vai precisar dele. Beleza. Maravilhas tecnológicas. Legal. Aí vamos lá. Ele deu aqui a fórmula do composto, que é importante para nós, e deu os valores das massas molares de cada um dos elementos que constituem a sacarose. Então, a gente vai precisar desta molécula aqui. Eu vou copiá-la aqui e vou colar aqui, porque a gente vai precisar dela. Vamos dar um grauzinho nela aqui e boa, certo? Então, a gente vai precisar dessa formulinha aqui, tá? Bom, vamos lá. A gente vai precisar calcular a massa molar desta molécula de sacarose. Para isso, a gente vai pegar os valores de cada um dos elementos que ele deu anteriormente aqui, ó. 12 para o carbono, 1 para o hidrogênio, 16 para o oxigênio. Então, 12 é o valor da massa molar do carbono, vezes 12 átomos de carbono, mais 1, que é o valor da massa do hidrogênio, vezes 22 de hidrogênio, mais 16, que é o valor do oxigênio, certo? Vou colocar a setinha indicando aqui, ó, 16, que é o valor do oxigênio, vezes 11, tá? Se você fizer essa conta aqui, ó, você vai chegar no valor de 342 gramas por mol, beleza? Então, 342 gramas para cada mol. Qual é a pergunta que o exercício faz para você? Ele quer que você diga qual é a concentração dada em mols por litro. Então, a gente precisa de dois tipos de dados aqui para resolver. A gente tem que saber quantos mols de sacarose a gente tem, considerando que eu tivesse 1 litro. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, eu não tenho 1 litro, eu tenho 100 ml. Então, eu preciso estimar qual seria a massa se fosse para 1 litro e não para 100 ml. Ah, mas como que eu faço isso, Marx? Ó, essa é a quantidade em 100 ml. Então, a gente pode iniciar uma primeira regra de 3 aqui, ó, tá? Então, eu tenho 1,71 gramas em 100 ml do café. Mas eu não quero em 100 ml, eu quero por litro. Ele quer para 1 litro. E a gente sabe que 1 litro equivale a 1000 ml. Beleza? Então, aqui, ao invés de 100, eu vou extrapolar para 1000 ml. Então, aqui eu teria um X. Beleza? Ó, se você fizer aqui uma observação, você aumentou 10 vezes o volume. Então, é só aumentar 10 vezes a massa, tá bom? Que você já chega na resposta. Ah, Marcos, eu não consigo ter essas visões. Então, é só fazer a multiplicação em cruzes. Então, vai ficar lá, ó. X vezes 100 é igual a 1,71 vezes 1000. Beleza? Aí já vamos cortar o zero aqui que vai facilitar. Ó. Corta um, corta outro, corta outro. No fim das contas, olha lá, ó, ficou 1,71 vezes 10. Então, 17,1 gramas contidos em 1 litro. Opa, então, para 1 litro por litro eu já tenho. Agora eu preciso converter isso em mol. Então, a gente vai fazer uma segunda
regrinha de 3 aqui, tá bom? Eu sei que pode demorar mais quando a gente faz por regra de 3, mas a regra de 3 faz com que você desenvolva o seu raciocínio, tá bom? E permite que você escape se você esquecer a fórmula, tá bom? Ah, esqueci a fórmula. Tudo bem, você escapa pelo raciocínio de regra de 3. Por isso é importante a gente fazer também, tá? Depois eu faço pela fórmula. Aí vamos lá para o segundo passo da regra de 3. Eu preciso converter 17,1 gramas em mol, porque daí eu vou saber quantos mols em 1 litro, ou seja, eu vou ter a concentração em mol por litro. Beleza, se a gente observar esse dado aqui, ó, isso aqui está dizendo para mim o seguinte, que eu tenho 342 gramas de sacarose em 1 mol de sacarose. Mas dentro daqui do café, se eu extrapolasse para 1 litro, teria 17,1 gramas. Então, se eu tenho 17,1 grama, eu tenho Y mol. Veja que eu estou combinando grama com grama, então minha resposta sai em mol. Então, aqui você basta fazer mais uma vez a multiplicação em cruz e você vai ter aqui, ó, que 342 vezes Y é igual a 17,1 vezes 1. Então, aqui y é igual, ó, a 17,1 dividido por 342. Ó, vamos fazer essa continha. Então, seria 17,1 divide por 342. Primeiro aquele lance, né, igualar as casas depois da vírgula. Aí a gente pode tirar a vírgula e aí a gente faz aquela comparação. Dá para dividir 171 por 342? Não, não dá. Então, vou botar aqui 0, e vou aumentar um zero. Aí fica 1.710 por 3.420. Ainda não dá para dividir. Então, a gente bota um zero aqui e outro zero lá. Opa, agora dá 17.100 por 3.420. Mas aqui a gente também pode cortar um zerinho desse aqui, ó. E aí, a gente vai ter aqui, ó, 1.710 por 342. Daí a gente vai fazendo testes de qual que é. Ah, é 9, é 8 e tal. Se a gente colocar 5 aqui, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, certo? Ó, 342 vezes 5. Olha só. 10 vai 1, 20, 21, vão 2, 15, 17. Olha lá, ó, 1.710. Então, a gente chega no 0,05, tá bom? Tem toda aquela coisa da divisão, você pode olhar aqui, dá para dividir 17 por 3, dá 5, então vamos colocar 5. Aí, aqui, 5, 2 vezes 5, para 10, nada, aquela coisa toda da divisão, tá? Mas eu não vou entrar em tantos detalhes, vamos acelerar a questão aqui, que eu ainda quero resolver ela pela fórmula. Então, a gente chegaria em 0,05 mols. Esse 0,05 mols é o equivalente a essa quantidade em gramas, que é essa daqui. E essa quantidade está presente em 1 litro. Então, eu tenho 0,05 mols em 1 litro. E aí, a gente chegou à concentração de 0,05 mols por litro. Então, essa é a concentração molar. 0,05 mols por litro, que leva a gente à alternativa D. Agora, eu vou fazer a mesma coisa pela formulinha, tá? O que ele pediu para a gente? Então, vamos lá. Ele pediu a concentração em mol por litro, ou seja, ele quer a concentração em quantidade de matéria que a gente chamava de concentração molar, tá? Que é a tal da molaridade, certo? Molaridade, existe uma formulinha que é a massa de soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. Aqui esse volume tem que estar em litros. Então, a gente teria que a concentração molar é a massa que você adicionou, tá aqui, ó, 1,71 gramas, dividido pela massa molar, que a gente já calculou, né, anteriormente, que é essa daqui, ó, 342, tá? Então, tá aqui, 342, vezes o volume. Só que esse volume aqui ele tem que estar em litros. E aí, a gente tem que lembrar que de ml para litro, a gente divide por 1.000, certo? Faltou um aqui, ó. Divide por 1.000, tá bom? Então, a gente chega em 0,1 litros, ok? Então, aqui é vezes 0,1. E aí, a gente chegaria aqui, a concentração molar seria de 1,71 dividido por 34,5
0,2 e chegaríamos à mesma resposta de 0,05 mols por litro, certo? Do mesmo jeito que a gente chegou aqui, ó, 0,05 mols contidos em 1 litro, e realmente a resposta para esta questão é a alternativa D. Maravilha, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vou deixar aqui para você um outro vídeo que você pode gostar e aqui embaixo um link para você adquirir a nossa apostila e acompanhar o curso com todo o material que vai te dar um apoio muito interessante. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.